A Igreja de Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Estou deveras agradecido ao Senhor por estar aqui esta noite, para uma vez mais pregar a sua bendita palavra, desejando a toda essa igreja, aos meus companheiros que estão em retaguarda, e em exclusivo ao pastor Osni, que é meu pastor hoje aqui, e também as cantoras Jadne Marluce. Deus abençoe. A minha gratidão a Deus por estar aqui nesta casa tão abençoada, tão muito bem falada em Criciúma. Espero que Deus venha falar contigo através da sua palavra. Este é o meu profundo desejo. O que eu posso fazer hoje é pregar, mas quem fala é Deus, né? Amém. Espero que Ele fale conosco. Amém. Amém? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui? Levante a mão. Deixa eu ver. Deus abençoe nosso querido amigo que está hoje aí trabalhando para o Senhor. Evangelize. Deus abençoe o servo de Deus também. Gostaria de ler um texto da palavra que está registrado no livro do profeta Jeremias. O capítulo pode ser o 18, e os versos que gostaria muito de ler com os irmãos, inicia-se a leitura no versículo de número 1. Quero louvar a Deus pela vida também dos servos de Deus que nos convidou para estar aqui, e me senti muito honrado de saber que ainda nós somos úteis para pregar a palavra. Em rever alguns companheiros que cantam, que louvam, que pregam, servo de Deus Paulo, que desde a minha mocidade foi o meu educador nessa igreja quando era jovem, passei por aqui. Que Deus possa honrá-lo muito. O cantor Gregório, é isso? Deus abençoe o cantor do Bartimeu, e Deus abençoe o servo de Deus. Capítulo 18, versículo 1, que nos diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir. E lá te farei ouvir. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, como vaso que ele fazia de barro, o vaso que ele estava fazendo era de barro. Então, sendo o vaso de barro, tornou a fazer ele outro vaso, depois de ter quebrado-se, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Como o vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Se assente, por favor. Entre os 4 profetas maiores que a Bíblia relata, o livro por nome Bíblia é o único livro que o seu autor sempre está presente. Entre os 4 profetas maiores e entre os 12 menores que a Bíblia identifica, eu escolhi para hoje ministrar a palavra de Deus no profeta Jeremias. Entre Isaías, com 66 capítulos, 1292 versículos. Entre Ezequiel, com 48 capítulos e 1273 versículos. Entre Daniel, com apenas 12 capítulos e 357 versículos, eu optei pelo livro do profeta Jeremias, que ele é composto com apenas 52 capítulos, 1364 versículos.
Mas eu escolhi um texto e isolei esse texto muito mais conhecido. Eu já ouvi alguém pregar sobre esse texto desde quando eu era criança e dormia embaixo dos bancos na igreja. Falar sobre o vaso do oleiro no capítulo 18 parece um conto de fadas para os cristãos hoje. Como alguém prega sobre a volta de Cristo, parece algo já impossível acontecer. Eu sei que essa igreja é uma igreja pentecostal mesmo. Eu sei que o doutrinador dessa igreja, ele é crente de verdade. Eu sei, se eu fosse pregar aqui a volta de Cristo, porque Cristo irá voltar, não está voltando, Ele irá voltar. Eu sei que a igreja vai acreditar no que eu vou pregar, porque quem ensina a igreja tem que ser crente, e é crente. Antes de nós sermos pastores, nós somos crentes. Antes de ser pregador, tem que ser crente. Antes de ser cantores, tem que ser crente primeiro. Antes de ser adoradores, mas antes disso, tem que ser crente. Não adianta eu querer ser pregador se eu não sou crente. Não adianta ser o pastor da igreja se não é crente. Não adianta ser cantor se primeiro não é crente. Porque não adianta ser adorador se não ser crente. Porque se é crente, mesmo com as suas lágrimas, sem palavras, sem gesto, Deus ouve do céu e opera maravilha. Aleluia! Judá e Israel estava em crise espiritual, não financeira. E a crise que eles estavam passando, porque antes eram crentes, e nos dias atuais de Jeremias, eles não eram mais crentes, eles eram filhos de Deus, eles adoravam, mas não eram crentes, eles acreditavam, mas não eram crentes mais. Crentes eram seus pais, crentes eram seus avós, crentes eram seus bisavós. Lembra do profeta Joel no capítulo 1? Ele queria dizer, o profeta menor, assim naquele texto: lembra-se, diz para ele se lembrar dos dias passados, que eles jejuavam, que eles oravam, que eles derramavam lágrimas, que eles tinham um dia de proibição ao Senhor, mas agora não tem mais. Eu não quero que eles rasguem as vestes para lembrar de tudo aquilo que eles faziam. Não, hoje não há necessidade de rasgar veste, hoje não há necessidade de levantar as mãos só por levantar, hoje não há necessidade de chorar só quando sente dor. Deus queria dizer, e hoje, através da palavra, diz assim, apenas uma introdução: eu quero que vocês aprendam a rasgar o coração, na bonança ou na tristeza, ou na dor ou na alegria, quando levantar a mão, diz: Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ti. Aleluia! Não precisa nós fazer de conta que somos crentes, seria um pecado. Deus falou ao profeta Jeremias: Jeremias veio de um bairro pobre, chamado Anatote, um vilarejo, nem nome de bairro tinha, só tinha pedras de calcário. Ele era humilhado pela sua própria família, e o Quias nunca imaginava que o seu filho seria um profeta. Tirado de lá, chinelos de dedo, calças rasgadas, todo despenteado, todo desarrumado, mas algo na vida dele chamava a atenção de Deus para o futuro. É isso que eu quero que você possa entender esta noite. Deus ainda ele não consegue julgar a pessoa para a aparência. Deus não vê desta maneira, como muitas pessoas acham e percebem, que Deus vê a situação.
Não é porque pecamos, erramos, ou às vezes estamos distantes uns dos outros, que Deus pensa desta forma. Se você ir daqui a São Paulo, você vai rodar 920 quilômetros até a entrada da cidade. Mas para Deus, você andou só 1 quilômetro. Deus está olhando de cima para nós. Então, quando alguém tenta fugir para a cidade mais distante, está se aproximando de Deus cada vez mais. Deus disse a Jeremias por causa da sua intimidade, porque quando temos intimidade nós podemos falar. Se eu tenho intimidade com o pastor Osni, eu posso falar com ele, não posso. Se eu tenho intimidade com as senhoras, com o senhor, eu posso falar, sendo que eu vou falar a verdade. Deus chama Jeremias: Jeremias, hoje eu quero te dar uma aula teológica. Hoje eu quero te mostrar algo que você não sabe. Eu quero que tu desça a casa do oleiro, um lugar subterrâneo, e lá você vai ver o oleiro fazendo um vaso sobre as rodas. Mas eu não quero que você toque, eu não quero que você fale alguma coisa, eu só quero que você observe, fica observando, e depois nós vamos conversar. Sabe o que Jeremias viu? Ele viu um senhor de cabelos brancos, não está escrito, eu vou conjecturar isso, não está, mas eu imagino, um senhor de cabelos brancos, e usando uma roda que girava deitada, quem sabe na época, e um pedaço de arame que levava até um pedestal lá, no pé direito, e a outra ponta na roda com a mangueira, agora pingando microgotas de água em cima daquela roda. Então ele viu tudo aquilo ali. De repente o oleiro destapa algum pedaço de barro jogado lá. Então pega aquele barro, coloca em cima da roda, a água pinga em cima, ele começa a usar o seu pé direito, porque não podia usar, tinha que ficar as duas mãos livres. Então ele começa a girar através de trabalhar com o seu pé, a roda gira, aquela argila, aquele barro era molhado, e então ele começa a trabalhar com as duas mãos. Interessante que a mão direita trabalhava dentro do vaso da roda, o barro, ele fazia um buraco, e a mão esquerda mexia no estereótipo, pelo lado de fora. Eu acredito que sempre o lado de fora é o lado da beleza, é o lado da aparência. O lado de dentro é o lugar que tira as coisas que não presta, que não vale a pena ter pelo lado interior. Então a mão direita, a destra, enquanto ele mexia com o pé direito, Mambalúcia, Manjadra, ele mexia e tirava aquilo, as picuinhas que ele encontrou no chão, aqueles pedregulhos que ele encontrou onde ele estava anterior, tudo aquilo que não prestava, ele tirava e jogava para o lado direito, enquanto aquele barro era molhado. Mas enquanto ela girava aquela roda, aquele barro começou a não ser mais barro apenas, começou a dar uma aparência, porque a sua mão esquerda, ao mesmo tempo, trabalhava na aparência do vaso, no estereótipo do vaso, na beleza do vaso. Imagine quando quase estava pronto, o vaso se quebra. Nossa! Imagine, eu não sei quantas horas ele estava ali trabalhando. Mas eu vou parar aqui só um pouquinho. É apenas uma ilustração, pelo amor de Deus. Se eu fosse Deus, ou o oleiro, aliás, no lugar daquele oleiro, o barro já não prestava. Eu já peguei de 5ª categoria. Vou dar uma oportunidade. E coloco aqui, tendo um barro bom, de primeira qualidade, caríssimo. Agora eu deixei de pegar um barro bom e fui pegar um barro de 5ª categoria. Porque alguém, parente de alguém, disse: dá uma oportunidade. Cheio de pedregulho, farpa, de madeira, sujeira, mas vou colocar aqui. Vou usar o tempo que é precioso. Você sabia que a maior riqueza se chama tempo? E foi colocado ali. E de repente quase pronto, porque quando o oleiro trabalhava, ele imaginava como ia ficar aquele vaso.
já estava fazendo planos para o vaso. E de repente, simplesmente, o vaso se quebra. Que coisa é? Não parece uma brincadeira? Parece que o vaso estava brincando com o oleiro. Não pode. Não dá a entender que o vaso está brincando com o oleiro e o oleiro não estava brincando com ele. Imagine o oleiro em silêncio, porque no maior trabalhar do oleiro ele faz em silêncio. Sabia, baterista? Glória a Deus. Que a maior obra-prima que o oleiro fez, ele fez em silêncio. E o oleiro, quando trabalha, psicologicamente trabalha, atento no seu trabalho, ele fica em silêncio, pensando só o que vai dar. Meu Deus do céu. E o Jeremias ali apavorado. Agora, eu vou dizer algo com certeza. Se eu fosse o oleiro, pastor Osni, se eu fosse o oleiro, eu pegava aquele barro, aquele vaso mal educado. Vem cá, eu te dei a oportunidade, coloquei no lugar de príncipe. Não, vem cá, não, teu lugar, não tem jeito. Vai ficar. Se uma das senhoras fosse o oleiro, se um dos senhores fosse o oleiro, sanguíneo como vocês são, chamar de vez já está brincando. Sabe o que o oleiro fez? Eu vou te mostrar um pedaço de barro, que o construtor aqui sou eu. Você nasceu para ser barro e sempre será barro. Amém. Não importa se você está comendo com talher de ouro, de prata, em prato de cristal, mas saiba de uma coisa: tu nunca deixará de ser barro. Tu sempre será barro. E eu sempre serei oleiro. Pegou ele, não tem problema. Eu vou te fazer novamente. Porém, vou te fazer de uma maneira que todos vão olhar e vão dizer: este vaso é para a honra. Jeremias olhando. E depois que Jeremias vê tudo aquilo, ele começa a fazer um outro vaso que parecia bem aos seus olhos fazer. Pronto. Jeremias sobe e Deus chama ele: Jeremias, filho de Uquis, o que foi que você viu ele fazer? Ah, Jeremias contou toda a história. Então Deus disse: foi isso que você viu? Interpreta para mim, Jeremias. Senhor, eu só vi o vaso se quebrar nas mãos do oleiro e ele tornou a fazer dele um outro. Não é o mesmo vaso. Ele tornou a fazer dele um outro vaso. Você está entendendo, sim ou não? Amém. Era o mesmo barro, as mesmas fragilidades, os mesmos preconceitos, as mesmas falhas. Mas ele disse, ele tornou a fazer dele, de um pedaço de alguma coisa caída, quebrada, um outro vaso. Um outro vaso. Então Deus disse: assim como este oleiro trabalhou nesse pedaço de barro e tornou, porventura eu, Jeremias, sendo o grande oleiro, não poderei tirar um vaso novo de dentro de um vaso quebrado, que é o meu povo. Eu amo meu povo e ele me trai. Eu amo meu povo e ele me trai. Eu amo meu povo e ele me troca. Eu amo meu povo e ele faz coisa errada. Mas eu sempre tenho o desejo de pegar aquele vaso que não presta, porque dentro dele tem alguma coisa boa. E essa coisa boa que eu quero extrair, fazer dele um vaso novo. Amém ou não? Amém. Tem pregador que se preocupa, que a igreja está dizendo assim: eu não me preocupo. O que eu me preocupo é falar o que eu vim para falar. Essa é a minha preocupação. Vamos ficar.
ficar em pé? Outro dia eu acabo. Deixa eu dizer para você. Talvez alguém não acredite. Mas eu louvo a Deus por estar vivo e estar aqui. Eu não me preocupo mais com o meu futuro. Quando partiu para a eternidade irmão Giovanni Pacheco, ele foi domingo pregar na nossa igreja, pastor Oscar. E eu fui o único que ele deu 2 abraços. Você acredita nisso? Quando ele chega, me dá um abraço. Está pregando, dá um abraço. Ele se vira assim, pregando lá, assim, então, vou ter um abraço, deixa eu dar um abraço. E me abraçou. Eu disse, que bom. Aí depois que ele me abraçou, me deu uma coisa tão boa, que às vezes um abraço vale mais que muitas coisas de valor. Mas já de uma maneira, eu vi ele sentado lá, eu não me levantei assim, agora é minha vez. Eu fui lá e abracei ele. Ele se levantou, pôs as 2 mãos no meu rosto e disse assim, ó, prossiga, vá. Tem que ir para frente, vai, faz, realiza. E ele disse aquela noite na sua mensagem, faça o melhor, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Ele falou, está gravado. Ele disse, faça o que vocês não fizeram, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Eu estava viajando, meu irmão me liga, ele diz, está sentado ou está em pé? Estou sentado. Você sabe quem partiu? Não, irmão Giovanni. Não acredito. E eu recebi 2 belos abraços que eu vou levar comigo para a eternidade. Resumindo o que eu falei, não é a quantidade que você prega, é a qualidade que você transmite. Eu quero dizer para você uma coisa, entre algumas que eu já falei, que nunca espere de Deus aí. No tempo da lei existia 3 lugares específicos no templo. A porta só existe para entrar e para sair. Para que serve mais a porta? As janelas, para que serve mais? Os assentos, para que serve mais? Pense. Mas existe um lugar no templo, um só, que serve para as 2 coisas ao mesmo tempo. E esse lugar se chama altar. Aqui você deixa e aqui você recebe. Quero que você pense nisso. Se Deus quiser, fará aqui onde eu estou. Não é assim. Deus trabalha com honestidade, trabalha com ordem. O vaso, ele se quebrou. O oleiro não quebrou o vaso. Você entendeu? Se eu quiser alguma coisa, eu tenho que me quebrar. Eu tenho que pedir. Eu tenho que vir diante do altar. Deus não vai lá onde eu estou. Você sabe onde Deus se encontra? O lugar dentro da casa dele, ele se encontra no altar. E aquele que é dependente de Deus, aquele que acha que é dependente, se você quiser alguma coisa, é no altar. Existe alguém que queira receber uma oração da minha parte? Tem alguém que quer receber uma oração? Eu sei que foi feita a oração, não é dos envelopes, já foi feito, mas uma oração da minha parte, não da parte de Deus. Deus não ora, é da minha parte. Se você quiser, fique em pé no altar. Se você sente esse desejo, não ajoelhe, fique em pé diante do altar. Talvez você não imagine o poder que tem um altar. Não é o púlpito. Isso aqui é o alpendre. Eu estou falando do altar. É no altar. Venha com consciência. Venha aqui. Eu estou vendo o moço. É o Joelson? É o Joelson? Não acredito. É mesmo? É, Joelson? É você? Olha só, nós éramos jovens aqui, irmãos.
Que bom te ver. Eu não te conheci, por isso que eu não sei teu. Deus abençoe. Deus abençoe. Você falou muito desse Deus para mim, né? Eu quero orar por você. Eu não sei se as cantoras vão cantar um louvor, eu não sei, os administradores, o conjunto talvez. Eu quero que você levante uma de tuas mãos ao céu, por favor. Senhor nosso Deus, eu preguei a tua palavra, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo Senhor conceder esse desejo vivo dessas pessoas que foram tocadas pelo teu Espírito. Somente as pessoas que precisam estar aqui são realmente elas que estão aqui. Peço que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênção que existe nesta vida e que elas possam ser aquele vaso que é retirado daquele outro vaso. Peço a tua bênção, Senhor, sem medida, mas recalcada, transbordante. Abençoa cada pessoa, os seus projetos, os seus sonhos, que possam ser realizados ainda nesta vida. Dê alegria no lugar da tristeza, Senhor. Dê comunhão a este casal. Abençoa cada vez mais esta igreja, o teu servo, o anjo dessa igreja, que possa ser compreendido, Senhor, possa ser cada vez mais amado, assim como ele é. Eu peço a tua bênção em nome do Senhor. Pode dar um abraço, no mínimo em 3 pessoas, e recebam a bênção de Deus para nós.